Amém. Boa noite, meu irmão. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Vineyard Mexicano. Nós estamos muito felizes em receber você mais uma vez aqui. Então, aquieta o teu coração. Vamos adorar o Senhor. Amém? Convide Ele para entrar aí na tua casa, para tocar o teu coração. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós pedimos a tua presença, Senhor. Vem nos tocar, Senhor. Vem nos tocar essa noite, Deus. Nós queremos te sentir, Senhor. Nós queremos te adorar, Deus. Nós queremos se encher de ti, Deus. Nós queremos expressar, Senhor Deus, verdadeiramente com a nossa vida, Deus, a tua luz, Senhor Deus, os teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, venha ao nosso encontro, Pai. Nós queremos te adorar, Deus. Nós queremos te adorar, Senhor. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Mais uma vez. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Diga para o Espírito Santo que Ele é bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono
vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir, Senhor. Diga: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga isso, declare: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é tua, Senhor. Essa casa é tua, Deus. Ela pertence a ti, Senhor. Vamos lá. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Me esvazio de mim. Cante ao Senhor. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Sim, nós queremos. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, apareça, que o teu nome cresça. Vem neste lugar, vem neste lugar. Cante ao Senhor, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar, Senhor. Essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Venha nos tocar, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Recebe, Deus. Continue conosco, Deus, através da tua palavra, Senhor.
Venha tocar os nossos corações, Senhor Deus. Amém. Amém, meu irmão. Fique agora com a palavra do pastor Cleiton. Em nome de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos. Como é bom, como é agradável estar mais uma vez falando com você, né? Mais um final de semana. Para mim é motivo de grande satisfação, do fundo do meu coração, trazer a palavra de Deus para o seu coração, né? E melhor ainda quando essa palavra ela chega no seu coração e ela faz morada. Então, para mim não tem privilégio maior de levar a palavra de Deus e saber que os nossos irmãos em Cristo estão de fato ouvindo, e não somente ouvindo, mas praticando a palavra de Deus. Então, queridos, mais uma vez seja bem-vindo, boa noite, seja bem-vindo. Eu espero que você reúna os seus familiares aonde você está, para que possamos mais uma vez fazer uma reflexão a respeito do reino de Deus. Amém? E de todas as coisas que o reino de Deus pode nos oferecer. Amém? E aquilo que Ele pode nos oferecer, você não tem noção do quanto é grandioso para mim e para você. Então, queridos, rapidamente reúna a sua família, pegue a sua Bíblia, coloque aí, abra ela aí para que você possa acompanhar, né, aqui a nossa reflexão, o texto bíblico que queremos ler, e que você possa de fato acompanhar e fazer comigo aqui um caminho para que você possa entender aquilo que vamos passar para você hoje à noite. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Você que está nos vendo talvez pela primeira vez aí no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui dispostos a servir o Senhor em primeiro lugar e depois aos nossos irmãos. Que a nossa grande missão, na verdade, é servir os nossos irmãos em Cristo. Amém? Então, hoje, né, é um grande dia, né? Um dia espetacular, que é o meu dia, né? O seu dia. Você, pai da Vineyard Mexicano, que está aí agora me ouvindo, é o nosso dia hoje, tá? Então, no final eu quero fazer uma oração por todos os pais da Vineyard Mexicano e todos os pais que, porventura, ouvirem essa mensagem. Então, no final eu gostaria de fazer uma oração especial pelos nossos pais, que são de fato guerreiros, né? Os pais, a figura paterna no lar é de suma importância, é extremamente importante a figura paterna no lar, não é? Aquele que levanta cedo e dorme tarde, aquele que vai para a batalha à procura de melhorias, né? À procura de um conforto melhor para a sua família, para os seus filhos. Não estou dizendo que a mãe não faz isso, muito pelo contrário, os dois caminham junto. O marido faz aquilo que é preciso que ele faça, e a esposa, né, a mulher também segue o seu caminho, fazendo aquilo que é para que ela venha fazer para melhorar o ambiente familiar e trazer paz, harmonia para dentro do lar. Então, no final, eu gostaria de orar por você, pai, e que você, de alguma forma, possa ser abençoado. Amém? Então, vamos lá, gente. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Gostaria de trazer uma reflexão muito bacana hoje para nós, tá? Uma reflexão muito legal, e eu acredito que você vai aprender alguma coisa hoje à noite. Eu preciso que você abra o teu coração. É necessário que você abra a sua mente aonde você está, para que você venha receber algo novo de Deus nessa noite. Amém? Então,
Abre comigo lá em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Então é um texto muito conhecido, né, do livro de Mateus, né, da investigação de Mateus, né? Esse grande feito, né, que o próprio Jesus ele faz assim de uma forma fantástica, espetacular, que é falar, não é? Que é ensinar. Então eu gostaria de ler esse texto com você e, se você puder, abra sua Bíblia lá para o livro de Mateus, tá? Capítulo 6. Então, verso 25 até o verso 34. É um pouquinho extenso, mas eu quero ler bem rápido, mas que você venha me acompanhar, tá? Eu vou ler esse texto, vai ficar um pouco diferente da sua versão aí. Eu vou ler esse texto na versão A Mensagem. É uma versão muito interessante que vai quebra protocolos e vai de encontro com a nossa necessidade. Pega algumas palavras e joga de fato para que possamos entender, né, no nosso cotidiano. O que nós precisamos entender é que toda palavra, toda mensagem que é lançada, ela precisa de alguma forma estar vinculada com o seu cotidiano, para que você venha entender. Então, essa tradução à mensagem, ela é muito interessante porque ela usa algumas palavras meio que interessantes demais e que ela vai de encontro ao nosso cotidiano, aquela nossa vida. Lembra aquela nossa vida de segunda-feira? Aquela nossa vida que não tem enrolação, aquela nossa vida que a gente levanta segunda-feira para trabalhar e almoço e janta e volta no dia seguinte para trabalhar, as confusões da vida, as tentações da vida, né? As coisas que acontecem conosco, as dificuldades da vida, os momentos tristes, também os momentos alegres. Então, essa tradução você vai perceber que ela é bastante interessante, mas é a mesma coisa. Essa tradução só usa apenas palavras diferentes, amém? Então vamos lá. Fala assim: se vocês se decidirem por Deus, né, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisa na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais do que os passarinhos. Aí a palavra continua dizendo: será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparado às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês? Ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar. Olha que interessante como que essa tradução usa as palavras tão bem. A não ser que se preocupem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade.
a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas essas necessidades serão satisfeitas. E para concluir, ele diz assim: prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem quanto ao que podem ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para o ajudá-lo. Amém? Esse texto aqui é aquele texto que nós conhecemos muito bem, que ele fala sobre preocupação, né? Com a nossa preocupação demasiada, né? Então, como tema norteador que vai nos conduzir nessa noite, eu gostaria de usar: priorize Deus na sua vida, tá? Priorize Deus na sua vida. Muitos de nós estamos falhando no que se refere a priorizar o nosso Deus e as coisas que o reino tem para nos oferecer. Então, o que significa para você priorizar? Priorizar significa o quê? Bom, você já sabe mais ou menos o que significa priorizar. Mas de acordo com o dicionário, priorizar significa dar prioridade a ou primazia a algo ou alguma coisa. É dizer para alguma coisa que você é o primeiro. É dizer que o meu trabalho tem o primeiro lugar na minha vida. Isso é dar prioridade, é dizer que os estudos ou a faculdade têm o primeiro lugar na minha vida. Não é? Então, é preciso que entendamos hoje à noite que priorizar Deus implica muitas coisas para nós. Não é? Não simplesmente dizer, né, com a nossa boca que irei a partir de hoje priorizar Deus, mas vamos ver no decorrer da nossa reflexão que para que possamos priorizar Deus é necessário que façamos muitas coisas acontecer na nossa vida. Não basta simplesmente dizer eu quero priorizar Deus, precisa acontecer. Amém? Então, priorizar significa dar prioridade a ou primazia a algo ou alguma coisa. Eu quero colocar aqui duas imagens. E eu queria que elas ficassem por alguns segundos e que você pudesse fixar os seus olhos nessas duas imagens e que você pudesse fazer uma comparação dessas imagens. Tá? Ela vai aparecer e você vai fazer a comparação. Vocês observaram as imagens? Agora a minha pergunta para você é: qual dessas duas imagens representa a sua vida hoje? Vocês observaram essa imagem em que todos os pontinhos estão em um perfeito curso? Vocês observaram que essas bolinhas nessa imagem estão tão bem arrumadas, organizadas, totalmente no seu devido lugar? Observe a cadeira. Essa cadeira representa o nosso coração. Veja, nessa imagem onde os pontinhos estão totalmente organizados, e essa cadeira está o próprio Jesus Cristo, porque quando Ele está no centro do nosso coração, obviamente as coisas tendem a ficar organizadas.
controladas, né? É muito mais fácil dar certo na nossa vida com Jesus, no controle da nossa vida. Amém? Observe como está tão bem arrumado esse quadro. Significa que aqui nessa imagem, a sua prioridade maior é Deus e o seu reino. As outras coisas vêm em segundo plano. Observe agora a outra imagem. Veja como as bolinhas estão totalmente desorganizadas. Estão totalmente sem rumo, né? Estão em lugares, de repente, desenvolvendo funções que não deveriam desenvolver. Tem áreas na nossa vida que não estão acontecendo como tem que acontecer. Porque, veja, no centro do nosso coração está você, está eu, tentando controlar a nossa vida. E normalmente quando nós tentamos controlar a nossa vida, nunca dá certo. Até hoje eu nunca vi alguém que controlou a sua própria vida totalmente feliz. Em algumas áreas ele é totalmente infeliz. Veja Jesus nessa imagem. Ele está do lado de fora da nossa vida. Ou seja, ele está em segundo plano. Você colocou outras coisas no lugar. Portanto, eu trago novamente para você o tema dessa noite. Priorize Deus, querido, na sua vida. Decida hoje colocar a prioridade maior que você tem na sua vida em Deus e o seu reino. Amém? Então, observamos essas imagens e que elas possam ficar gravadas na sua vida e que você possa responder para você mesmo. Qual dessas duas imagens representa a sua vida hoje? Hoje, em plena pandemia, em pleno caos social, econômico, emocional, sentimental que estamos vivendo hoje. Agora, lembra do texto? O texto vai de encontro, né, com as nossas necessidades, comida, roupa. Nós ficamos preocupados com tudo. E quando nos preocupamos com essas coisas demasiadamente, a nossa tendência é colocar essas coisas em primeiro lugar. Nós temos uma facilidade muito grande em colocar Deus em segundo plano na nossa vida. Quando as coisas vão muito bem, nós esquecemos de quem Deus é para nós. Por isso, queridos, eu digo para você que nós vivemos em um tempo, agora, nesse tempo presente agora que estamos vivendo, é muito fácil secundarizar Deus e o seu reino, em nome de uma boa causa. Em muitos casos, isso é uma forma que o diabo usa para nos distanciar de Deus e dos planos que Ele tem para nós. É muito interessante que nós estamos nos enganando. O diabo, ele está nos conduzindo, né, com o seu plano maligno, a fazer com que eu e você entendamos que é mais fácil dar prioridade para essas coisas, porque essas coisas estão acontecendo agora no presente e naturalmente nós colocamos Deus em segundo plano. Esse é um plano, um projeto maligno para as nossas vidas. E ele nos faz entender que por incrível que pareça, ele nos faz entender que é em nome de uma boa causa. É uma boa causa, pastor. É uma causa nobre, pastor. Quantas pessoas estão servindo a Deus só com o seu corpo físico, mas a sua mente, o seu coração está longe de Deus.
A sua prioridade está no serviço e não naquele que deu, que ofereceu o serviço. Vocês estão me entendendo? Então o diabo usa esses planos para nos distanciar de Deus e do seu reino e nos faz compreender que é em nome de uma boa causa, ou seja, ele nos faz entender que é correto. No entanto, ele está nos conduzindo ao fracasso, porque todo aquele que tenta priorizar as outras coisas em detrimento ao reino de Deus, a Deus, é um forte candidato a dar errado na vida. Eu volto com o tema. Eu sempre gosto de enfatizar o tema, porque o tema, ele vai nortear a nossa reflexão. Priorize Deus, meu querido, na sua vida. Priorize Deus. Hoje, infelizmente, em busca dos nossos próprios desejos, ideais, sonhos, projetos, planos, afinal de contas, todos nós temos. Temos sonhos, temos planos. Quem é que não tem projetos para a sua vida? Mas, infelizmente, em busca desses ideais para as nossas vidas, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios interesses, se tornou muito fácil colocar Deus em segundo plano. É muito fácil. E o mais triste não é isso. O mais triste de tudo, não percebemos que estamos sendo enganados. Não percebemos que estamos participando de um plano do diabo que vai destruir as nossas vidas. Nós não percebemos quando nós pensamos que estamos fazendo algo para o reino de Deus e para Deus, em função de uma boa causa, de uma causa nobre. Simplesmente nós estamos nos enganando, achando que estamos colocando Deus em primeiro lugar, dando prioridade a Deus, de fato, de verdade, mas no fundo, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma enganação, um projeto de Satanás que veio para nos colocar nesse projeto e nos conduzir ao fracasso total das nossas vidas. Portanto, priorize Deus na sua vida. É muito comum ver pessoas que eram verdadeiros agentes do reino de Deus. Eu conheço muitas histórias assim. Pessoas que eram extremamente sensíveis a Deus. Pessoas que eram extremamente, servas demais. Eram verdadeiros agentes do reino de Deus. Pessoas que eram extremamente compromissadas com o reino de Deus, pedras preciosas na igreja, no reino de Deus, estavam sempre atentas às necessidades da igreja, estavam sempre com as suas antenas ligadas, sintonizadas às necessidades da igreja atual. Para essas pessoas era um enorme prazer servir a Deus e o seu reino, ser usadas a serviço do rei. A sua prioridade era o reino de Deus, a sua prioridade era Deus. A sua prioridade era ver o reino de Deus crescer, independente de qualquer coisa. Amém, querido? Quantas histórias eu conheço assim? Quantas histórias que eu vi pessoas deslancharem no reino de Deus, se debruçarem no reino de Deus, em nome de uma boa causa, mas elas não estavam colocando a primazia em Deus, o seu primeiro lugar não era de Deus. E com o tempo, as coisas tendem a se organizarem e cada coisa deve tomar o seu lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, sempre, querido, você vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e ponto final.
Mas quando você está servindo a Deus, assim como muitas histórias que conheci ao longo da minha caminhada com Deus, que eram extremamente importantes no reino de Deus, mas elas tinham o serviço como primazia e não o próprio Deus. Ao longo dos anos, essas pessoas se perderam pelo caminho. Ao longo dos anos, essas pessoas ficaram quase que irreconhecíveis. E muitas delas, uma grande maioria delas, desistiram dos caminhos de Deus. Porque nós não conseguimos sustentar essa ideia de que essas coisas que deveriam ficar em segundo plano ocupem o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Quantas histórias eu conheço parecidas com estas? Essas pessoas eram tão importantes na igreja, mas sabe o que acontece? Aí começa a nossa vida normal. Essas pessoas entraram, por exemplo, na faculdade. Agora, o primeiro lugar na vida dessa pessoa é os estudos. De repente, ela conseguiu um trabalho e o trabalho está consumindo essa pessoa de uma forma e ela não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para o reino de Deus. De repente, essa pessoa está se relacionando, agora ela não tem mais tempo. Eu não tenho mais tempo, pastor. Eu trabalho de 8 às 18, chego cansado. Pastor, eu estou na faculdade, eu estou assim, pastor, é tanto trabalho. Pastor, assim, assim, assim. Ah, pastor, isso, aquilo, eu não tenho tempo. Você liga, você você entra em contato. As pessoas não entram em contato mais com você. As pessoas se perderam. Elas se perderam pelo caminho. Infelizmente, todo o tempo dessa pessoa está sendo consumido por essas coisas que se tornaram prioridade na sua vida. Porque entenda uma coisa, querido, aquilo que é prioridade na sua vida tem o maior tempo na sua vida. Quer saber o que é prioridade na sua vida? É aquilo que você gasta mais tempo. Se você gasta mais tempo com atividade X, então isso é a prioridade na sua vida. Eu não estou falando de uma forma que você não venha entender. Por exemplo, você gasta muito tempo com o trabalho. Não estou falando que o trabalho tem o primeiro lugar na sua vida. Eu estou falando o que você faz depois do trabalho. Tudo bem, você trabalha um longo período no dia. Mas quando você sai do trabalho, você não tem contato com o seu Criador. Você não tem aquela iniciativa, aquela atitude de ter relacionamento com o seu Criador. Então, querido, você vai inventar uma história dizendo que está cansado. Você está entendendo o que eu estou falando para você? O problema não é a faculdade, o problema não é o trabalho, o problema não é o relacionamento em si, o problema é o tempo demasiado que você gasta com essas coisas e que você perdeu totalmente contato com Deus. Você está entendendo? Amém, querido? Você está entendendo o que eu estou falando para você hoje à noite? Essa reflexão tão boa sobre priorizar Deus? Queridos, esse texto é muito interessante, de Mateus capítulo 6. Veja o contexto desse texto, é muito legal. Nós lemos esse texto aqui, de Mateus 6, mas é interessante que você compreenda o contexto em que ele está inserido. Esse texto ele faz parte do grande sermão do monte, que você já conhece, Mateus capítulo 5, 6, 7. Né? Aqui o autor é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus que está falando, né? É o próprio Jesus que está ensinando nesse momento, né? É o próprio Jesus de Nazaré.
E aí o texto de Mateus, capítulo 5, ele inicia dizendo: Jesus reuniu os discípulos e a multidão e começou a ensinar. Sabe o que eu acho mais sensacional na Bíblia Sagrada, que foi inspirada por Deus e escrita há mais de 2000 anos atrás? Sabe o que eu acho mais interessante? São os assuntos que ele aborda. São os assuntos que Jesus ensina. Olha como Jesus é fantástico. Ele não perde tempo ensinando utopias, coisas irreais, coisas que não fazem parte do teu cotidiano, meu querido. Ele não perde o seu tempo ensinando coisas fora da sua realidade, fora do seu dia a dia, coisas fora da realidade humana. Ele vai de encontro a vidas reais, que tem problemas reais, que tem o seu dia a dia cheio de coisas. Assuntos da vida de segunda-feira. Eu insisto na vida de segunda-feira. Eu insisto naquela vida de segunda-feira, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, e começa tudo de novo o ciclo. É lá na segunda-feira que você acorda triste, meu irmão. É lá na segunda-feira que você acorda disposto a vencer na vida. É lá na segunda-feira que você nem quer acordar. E eu fico muito impaciente com algumas pessoas que tentam ensinar utopias, coisas irreais. Eu gosto de sempre falar tudo aquilo que identificar com um ser humano, com o seu dia a dia, isso vai marcar aquela pessoa. Olha os assuntos do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? Aquele texto fabuloso, né? Sal e luz, como podemos ser sal e luz, né? Nos nossos dias atuais. Ira, adultério, divórcios, juramentos e votos, amor pelos inimigos, oração, auxílio aos necessitados, jejum, dinheiro, bens. Amém, queridos? Olha os assuntos sobre ira. Quem é que não se ira? Divórcio, juramentos, votos, amor pelos inimigos. Coisa difícil de fazer, não é? De concretizar a nossa vida, porque aquele que pisa no nosso calo, a tendência do ser humano é atacar ele também. Porque o ser humano é mau desde que ele nasceu. E ele vem ensinando isso, porque isso acontece no nosso dia a dia, aquela pessoa lá do teu trabalho, que enche a tua paciência. Amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Oração, auxílio aos necessitados. Olha o tempo que estamos vivendo. Quantas famílias estão tendo necessidades básicas, de alimentação básica. Auxílio aos necessitados, aqueles que precisam. Jejum, dinheiro, gente, bens. É muito interessante o Sermão do Monte, né? Os assuntos que compõem, né? O Sermão do Monte. Por isso que eu digo para você que Jesus nunca perde tempo ensinando coisas irreais, fora da realidade humana. Sabe, queridos, é muito interessante que Jesus ele chega nesse ponto, né? Lá no texto, quando lemos lá sobre Mateus capítulo 6, verso 34, do verso 25 até o 34, ele vem e dá uma porrada no nosso coração, dizendo o seguinte: querido, pare de se preocupar, pare de colocar prioridade sobre essas coisas, sobre roupa, comida, bebida, essas coisas eu vou te dar.
Ele nos exorta quanto às nossas preocupações cotidianas. O que é cotidiano para nós? Comer, vestir, beber, não é? E nós ficamos preocupados quando falta comida. Quem é que não fica? Todos nós ficamos preocupados. Sabe o que a gente faz? Corre atrás dessas coisas. Corre igual um louco. Corre atrás dessas coisas igual um tolo, né? A Bíblia chama essas pessoas de tolo. Elas ficam correndo atrás dessas coisas, comer, beber, vestir, e aí ele vem e ilustra de maneira fantástica o texto dizendo: por que é que vocês ficam preocupados com a comida? Aí ele dá os exemplos. Veja os passarinhos, eles não trabalham, não estão presos a trabalho algum, eles voam livremente, no entanto todo dia eles têm o que comer. Aí ele vem e diz assim: não é ele que colhe a sua própria comida, não, é eu, o Senhor dos Exércitos, que dou a eles a comida, aquilo que eles necessitam. Aí ele vem e diz, lembra das flores do campo, como são belas. Eu sou meio que apaixonado por flores, sobretudo pelas cores, né? As formas. É muito interessante como que Deus ele é detalhista. Veja, queridos, aí ele vem e diz o seguinte: veja as flores dos campos, não é? Aí ele fala assim: elas não compram as suas roupas, no entanto sou eu que dou. Aí ele fala: nem os 10 homens ou as 10 mulheres, aí em outra versão diz, nem Salomão, em toda a sua riqueza, em toda a sua glória, não vestia roupas tão bonitas como a das flores. Aí ele fala o seguinte: essas flores nascem hoje e amanhã elas murcham pelo sol e não existem mais. É muito interessante esse texto porque ele tem muito para nos ensinar. Pare de ficar colocando prioridade nas coisas que você não tem que colocar toda a sua prioridade. Coloque prioridade nas coisas do alto. Coloque suas prioridades em Deus e o seu reino, e as outras coisas naturalmente serão acrescentadas, de acordo, é claro, com as suas necessidades. Amém, queridos? Então, para priorizar Deus, eu queria aplicar 3 passos aqui muito importantes. Pastor, eu quero a partir de hoje aprender a priorizar Deus. O que eu devo fazer? Aí eu vou ensinar você rapidamente como você deve priorizar Deus. Primeiro, pastor, eu quero priorizar Deus. Então, querido, não há como priorizar Deus sem renunciar. O que está ocupando o primeiro lugar na sua vida hoje, você deve renunciar. Pensa comigo, renunciar causa dor. Renunciar é difícil, ninguém gosta de renunciar. Renunciar é tirar. Renunciar é derrubar aquilo que está em primeiro e colocar, por exemplo, Deus. Então, primeira coisa que você tem que fazer, querido, não dá para fugir. Você precisa renunciar. Pense comigo, quais as atividades que me levam a colocar Deus em segundo plano? Pensa comigo, quais as atividades que me levam a colocar Deus em segundo plano? Pronto. Achamos aí aquilo que você precisa renunciar na sua vida. Amém? Outra coisa que você precisa fazer para priorizar Deus é ter um desejo profundo no seu coração para priorizar Deus. Pastor, eu quero priorizar Deus na minha vida. Amém, querido. Você precisa renunciar e você precisa ter um desejo profundo para concretizar isso.
Aí a pessoa, ela começa, mas ela não tem a força para continuar. O desejo dessa pessoa para priorizar Deus é muito superficial. Ela não aprofunda esse desejo, ela não coloca isso no seu íntimo, dentro do seu coração, ela não coloca. Primeiro, renunciar. O que devo fazer a partir de hoje para priorizar Deus na minha vida? Primeiro, renunciar. Segundo, desejo profundo para priorizar. Você precisa querer. Desejo é querer. Querer tanto. Se esforçar de tal forma até conseguir. Como eu posso fazer para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Renunciando e desejando profundamente priorizar Deus. Queridos, de tudo que você faz, trabalho, faculdade, estudo, relacionamento, redes sociais, sonhos, planos, metas, pensamentos, planos pessoais para o futuro, lazer, vida emocional, sentimental, de tudo que você está fazendo nesse momento, tudo isso é importante. Eu não venho aqui dizer para você, falar para você uma heresia. Eu estou falando para você o seguinte, entenda o que eu estou falando para você. Todas essas coisas são importantes. Trabalho, faculdade, estudos, relacionamentos, redes sociais, sonhos. Os teus sonhos são importantes, porque aquele que não sonha está morto. Aquele que não sonha mais está morto. Amém? Se você não sonha, você está morto. Eu só quero que você entenda o seguinte, tudo isso é importante, só não é mais importante do que Deus. Tudo isso é importante, só não é mais importante do que Deus. Amém? Não é mais importante do que Deus. Amém, queridos? E terceiro e último para encerrarmos, estabeleça suas prioridades a partir de agora. Primeiro, renunciar. Segundo, desejo profundo de priorizar Deus. Terceiro, estabeleça suas prioridades a partir de agora. Tem coisas que você tem que derrubar e colocar Deus agora. Então, vou te ensinar como que eu começo priorizando. O que eu devo fazer para começar a priorizar? Eu te ensino. Primeiro, você sempre tem que começar com as coisas de Deus. Depois você passa para as suas coisas terrenas, para as atividades terrenas. Mas sempre deve começar com as coisas do ponto de vista do reino de Deus. Primeiro, você quer estabelecer prioridade na sua vida? Comece com o seu devocional diário com Deus. Comece orando. Comece lendo a palavra de Deus, comece se relacionando com o seu Criador, comece fazendo essas coisas que agradam o coração de Deus, comece a fazer essas coisas que realmente é prioridade para você em relação a Deus. Aí depois você pode começar trabalho, faculdade, estudos, relacionamentos, redes sociais, seus sonhos, planos, metas, lazer. Aí você pode fazer uma lista enorme e colocar abaixo daquilo que eu te falei no início. Estabeleça suas prioridades a partir de agora. Comece devocional diário com Deus, leitura da palavra, oração. Prioridade. Quando você coloca essas prioridades aqui, querido, você está dizendo, Deus é a minha prioridade. E ponto final. Nada rouba o lugar que é de Deus na minha vida. Você está dizendo isso com essa atitude. Depois que você coloca essas prioridades aqui, aí você pode fazer a lista embaixo. Porque primeiro,
segundo é segundo. Se você coloca as coisas que envolvem o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são secundárias, elas vêm em segundo plano. Então, trabalho, faculdades, redes sociais, o tempo que você gasta com isso, os teus sonhos que são importantes, sem dúvida nenhuma, lazer, tudo isso é importante, mas não é mais importante do que o reino de Deus e Deus na sua vida. Amém, queridos? E para finalizar, eu gostaria de ler uma frase de Joel Beck, que diz o seguinte: não espere crescer em santidade se você gasta pouco tempo a sós com Deus e não leva a sério a palavra de Deus. Então, queridos, gostaria de orar contigo e enfatizar mais uma vez o tema, né, que norteou a nossa reflexão. Priorize Deus. O que devo fazer para priorizar Deus? Primeiro, renúncia. Segundo, desejo profundo para priorizar Deus. E terceiro, estabeleça suas prioridades. Amém? Então deixa eu orar contigo e vou orar também pelos pais que hoje estão em uma data especial. É o nosso dia hoje, amém? Feche os teus olhos aonde você está, que eu vou orar por você. Amém, Deus, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas também. Nós oramos nesse momento e nós entregamos todos os nossos irmãos nas Tuas mãos. Entregamos esse assunto, essa reflexão que fizemos hoje sobre priorizar Deus e como devemos priorizar Deus na nossa vida. E, Senhor, a minha oração nessa noite é que todo aquele que está ouvindo essa mensagem, que ainda não consegue colocar prioridade no Senhor, que ele possa ouvir essa palavra e colocar em prática. E que ele possa não somente isso, mas pedir a ajuda do Senhor para que venha fortalecer a sua fé e para que essa pessoa venha dar prioridade às coisas de Deus. Abençoe a sua vida, a sua casa, os seus planos, as suas metas. Abençoe a sua vida completamente. Abençoa aquela pessoa que está longe, afastada dos teus caminhos. Toca, Senhor, no coração dela para que ela volte e que ela se entregue totalmente ao Senhor. E também aquela que nunca conheceu o Senhor como o seu único Senhor e Salvador da sua vida. Flecha ela nesse momento. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente essas pessoas. E a minha oração especial também é pelos pais. Os pais, membros da Vineyard Mexicano. Senhor, abençoa cada pai, Senhor. Cada pai que nesse momento se encontra talvez angustiado por alguma questão familiar. Senhor, abençoa ele, dá a ele saúde, prosperidade, direcionamento da parte de Deus, para que ele venha, em nome de Jesus, conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Que essa data seja uma data especial para os pais. Que os pais é uma parte fundamental da família. Abençoa cada pai nesse momento. Cada pai que muitas vezes está sem um trabalho, está sem dinheiro para colocar o alimento na sua mesa. Quantos pais estão à beira, talvez, de uma loucura. Vai de encontro a cada um deles e renova a esperança. Renova, Senhor, neles a esperança que vem do céu para nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido, você que esteve comigo aí todo esse momento de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Que você assista essa mensagem até o final, que você possa ser abençoado da parte de Deus. Deus te abençoe, que Ele te livre, te guarde de todo mal. Não só você, mas todos da sua família. Em nome de Jesus. Amém.